Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar ao Senhor, para colocar nossas vidas, os nossos familiares diante do Deus Pai Todo-Poderoso, este Deus abençoador, para pedirmos que o Senhor aumente poderosamente a nossa fé, dia após dia, nos consagre na Tua presença, porque nós louvamos ao Senhor em todo momento, na certeza de que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, na certeza de que o Senhor tem ouvido as nossas orações. E é no nome de Jesus que convido os irmãos a fazer a leitura do texto que está nos Salmos de número 5, Salmo de Davi, que tem na minha Bíblia como título Proteção contra os ímpios. Diz a palavra de Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã o Senhor ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos Teus lábios. O seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas os justos e como escudo os cercas da Sua benevolência. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir os dois últimos versículos, irmãos, que trazem a mensagem de Davi diante de Deus neste salmo, neste canto. Diz ele: mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Irmãos, que belíssimo salmo de Davi, apresentando diante de Deus que ele era um servo, mas que ele também tinha muitos problemas e tinha muito pedido, muito clamor na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Davi era um homem como cada um de nós, irmãos, um ser humano que se colocava diante de Deus, era um pecador, mas em todo momento ele clamava pela presença de Deus, pela proteção de Deus contra os ímpios, contra o mal falar, contra o olho grande, contra a inveja, contra todos os malignos que eram direcionados para ele. Davi era um homem perseguido. Davi tinha muitos inimigos, não por si mesmo, mas porque ele era um servo do Deus Altíssimo, porque ele era um homem vitorioso, como cada um de nós é vitorioso na presença de Deus.
Davi jamais se afastou dos caminhos do Senhor, e sempre que transgredia, que pecava, ele voltava para os caminhos do Senhor, ele clamava pelo perdão do Senhor, e neste salmo ele está clamando por uma proteção contra os ímpios, contra os inimigos que estavam a todo momento se levantando, querendo destruir. Davi, irmãos, tinha um problema, porque dentro da sua própria família, ele tinha muitos que o perseguiam, que desejavam tomar o seu lugar, que desejavam dar as ordens, mas não tinham as bênçãos do Senhor. Nós temos, irmãos, que entender que a bênção do Senhor está sobre cada um de nós. É isto que a palavra de Deus nos ensina, que a bênção do Senhor está sobre mim, está sobre você, porque nós fomos escolhidos por Deus, nós somos os eleitos de Deus para estarmos aqui, pregando a palavra de Deus, para caminhar, louvando ao Senhor, para levar esta palavra, os evangelhos, a todo aquele que se perde ou está perdido neste mundo, porque o novo evangelho é exatamente a comunhão com Deus, são os ensinamentos da palavra de Deus para que possamos crescer e nos arrepender diante do Senhor. Irmãos, esta palavra tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida e também sobre a vida dos teus familiares. Nós temos que profetizar a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos amigos. Em vez de murmurar, louve ao Senhor, cante ao Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. E Davi termina este salmo de número 5, nesta palavra que nós repetimos no versículo 12, que ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas a sua benevolência. É o Senhor que coloca um escudo sobre cada um de nós. É o Senhor que nos livra de toda obra do inimigo. É o Senhor que nos dá todo o livramento contra as setas malignas que o inimigo tem lançado contra nós. Oh, irmãos, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar e clamar a Deus, como está no primeiro versículo: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Irmãos, nós temos que clamar a Deus: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras e acode o meu gemido. Senhor, dá ouvidos à nossa palavra e acode os nossos gemidos. Escuta, Deus, a minha voz que clama, pois a ti imploramos. Irmãos, Davi, aquele servo escolhido por Deus, ele jamais esquecia de clamar a Deus nos momentos de dificuldade, mas também ele louvava o Senhor nos momentos de alegria, de bênçãos e de vitórias. E é isto, irmãos, que nós temos que fazer em cada momento de nossas vidas. Temos que dar glórias a Deus, temos que dar glórias a Deus em todo momento, porque Ele tem sido um Deus maravilhoso. E no versículo 3, Davi declara isso: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Todos nós, eu tenho a certeza que temos apresentado as nossas orações ao Senhor e ficamos esperando uma resposta de Deus e ficamos esperando o agir de Deus sobre as nossas vidas, na certeza de que Deus age poderosamente sobre nós. E ele diz no versículo seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste mal. Tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus da graça, da alegria, da felicidade, tu és o Deus da saúde. Ó Deus,
Quantos de nós precisa de um momento na tua presença com saúde, cura de enfermidades? E no dia de hoje nós profetizamos que a tua cura alcance cada um de nós. Eu não sei qual é o problema, mas tu sabes, Senhor, e a tua palavra diz, Senhor, que para ti não existem impossíveis. A tua palavra nos revela, Senhor, que tu, Senhor, continuas agindo nos dias de hoje, como agia nos dias de antigamente. No versículo 5, Davi diz mais que os arrogantes não permanecerão à tua vista. Os arrogantes não terão lugar diante de ti, a não ser que se arrependam dos seus pecados e volte para os caminhos do Senhor. No versículo 6, Davi ainda revela mais diante do Senhor e diz: tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Isto, Senhor, é a tua vontade sobre esta terra, Senhor, a abominação aos sanguinários. Mas tu, Senhor, quer que eles voltem dos seus caminhos. Tu quer, Senhor, que eles reconheçam os seus pecados, peçam perdão a ti e estejam diante de ti, te louvando e glorificando o teu nome. Porque a tua palavra diz que tu, Senhor, estás sempre de braço aberto para esperar cada um de nós. E os seus ouvidos também não estão agravados, pois tu ouves as orações e o clamor de cada um de nós, Pai. Oh Deus, faz, Senhor, a tua obra portentosa no nosso meio. Ó Senhor, opera sobre cada um de nós as tuas maravilhas. Opera, Senhor, milagres, Senhor, sobre as nossas vidas. E o salmista Davi continua dizendo no versículo 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no seu temor. É Davi como servo do Deus Altíssimo, reconhecendo a riqueza da misericórdia de Deus. E nós também, irmãos, reconhecemos esta riqueza de misericórdia de Deus para com cada um de nós. Irmãos, nós não somos merecedores desta graça, mas foi Deus, o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que escolheu a cada um de nós para estarmos diante dele, louvando e recebendo esta graça de misericórdia. É isso que o salmista está dizendo. E no versículo 8 ele continua dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim os teus caminhos, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. Davi clama a Deus: Senhor, queremos caminhar na tua presença, não nos deixes desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos sempre seguir em frente, na certeza da nossa vitória, na certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Oh Senhor, nós temos a certeza de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É este Deus que nos abençoa, esse Deus que nos escolheu acima de todas as coisas. É este Deus que Davi fala nos 2 últimos versículos: regozijem-se todos que confiam em ti. Nós nos regozijamos no Senhor. Nós confiamos no Deus Pai Todo-Poderoso. E ele diz mais: folguem de júbilo para sempre, porque tu defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Nós nos gloriamos no Senhor,
porque nós amamos o nome do Senhor. Nós depositamos nossas vidas na presença deste Deus, a quem nós confiamos em cada dia, como está dizendo aqui o salmista. E por isso nos alegramos, saltamos de júbilo na tua presença, na certeza que tu tens sido o nosso escudo e a nossa fortaleza. Tu és, Senhor, o nosso escudo, a nossa fortaleza em todo o tempo. Tu jamais esquece ou nos abandona, mas como diz Isaías, são os nossos pecados, as nossas transgressões, que muitas vezes nos afastam dos seus caminhos. Pai, queremos, Senhor, no dia de hoje, Senhor, colocar a vida da tua igreja no Vital Brasil, na tua presença. Vamos e clamamos diante de ti, Senhor, que as nossas orações cheguem ao trono da glória. Nós clamamos, Senhor, multiplica a tua unção na vida dos nossos pastores. Faz mover, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, naquele lugar. Faz mover, Senhor, o teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Fazendo a tua obra em nosso meio, Senhor. Levantando cada um de nós na tua presença como obreiros aprovados, Senhor. Multiplica, Senhor, também a tua unção sobre a vida dos nossos obreiros, nossos evangelistas, nossos coordenadores, todos aqueles que têm se dedicado à tua obra, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, seja plantada em seus corações a tua palavra e a tua misericórdia, como diz aqui Davi neste salmo. Pela riqueza da tua misericórdia entraremos na tua casa e nos prostraremos diante de ti, Senhor. Faz, Senhor, a operar da tua palavra em nossas vidas. Eis-nos aqui diante de ti neste momento, Senhor. Oh Deus, ouve, Senhor, a nossa oração e atende o nosso clamor. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós tem posto diante de ti. A tua palavra diz que tu, Senhor, é que esquadrinhas o nosso coração. Tu que penetras no mais profundo de nossas vidas. Tu sabes tudo o que se passa com cada um de nós, com cada um dos irmãos e irmãs que estão participando deste culto de adoração. E nesta noite, Senhor, clamamos e profetizamos, Senhor, que o teu poder seja derramado sobre nós, a tua unção, o mover do teu Espírito Santo, Senhor, nos dando, Senhor, a prosperidade física, espiritual e material, Senhor. Oh Deus, tu sabes que não há tempo para se perder com as coisas vãs deste mundo, Senhor. Mas, Senhor, opera sobre cada um de nós, Senhor. Opera, Senhor. E por esta causa nos colocamos de joelho diante do Pai, Senhor, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esta vitória, Senhor, já está determinada por ti sobre as nossas vidas, e ninguém poderá nos tirar esta vitória. Nada nem ninguém poderá nos afastar do teu amor, porque somos mais que vencedores em ti. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Pai, em nome de Jesus é que clamamos, Senhor, com todos que estão participando deste culto de adoração, de consagração e de libertação. Pai, visita, Senhor, cada vida, visita cada família aqui representada, visita, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos por este mundo, porque nós clamamos e profetizamos, Senhor, que a tua graça, Senhor, a tua libertação, a tua unção
pode atingir estas vidas. Oh Deus, visita, Senhor, cada um, Senhor, que está caminhando, Senhor, erradamente por este mundo, para que possam voltar dos seus caminhos e clamar a Ti, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Oh Deus, porque Tu, Senhor, deste o Teu Filho amado para morrer na cruz. Ele não tinha pecado, não tinha transgressões, Senhor, mas Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e carregou sobre si as nossas enfermidades. Mas acima de tudo, Senhor, Ele não está morto, Ele vive, porque Ele ressuscitou. Jesus vive, porque Ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Irmãos, tome posse desta vitória. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, para nos abençoar. Diz a palavra de Deus que Ele tem preparado uma coroa de glória para aquele que permanecer fiel, para aquele que não negar a Tua palavra, para aquele que não se afastar dos Teus caminhos. E este é o momento de refletirmos, este é o momento em que conclamamos cada um para uma reflexão na presença de Deus, para que possamos diante dEle clamar pelo perdão dos nossos pecados, pecados que muitas vezes cometemos e nos escondemos, mas temos a certeza, porque o Espírito Santo fala com cada um de nós. Ó Deus, queremos, Senhor, clamar neste culto, Senhor, para que Tu nos livres, Senhor, de todo mal, de toda seta do inimigo, para que Tu nos levante e perdoe nossos pecados e nos dê vida e vida em abundância, Senhor. Tomamos posse da vida, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Deus, visita cada família aqui presente ou aqui representada, Senhor. Derrama o Teu poder, as Tuas maravilhas, Senhor. Oh, Deus, derrama o Teu poder sobre cada um de nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti cada vez mais, da Tua presença. Neste mundo tenebroso, temos que continuar caminhando, levando a Tua palavra, e que todos possam olhar para cada um de nós e saber que aqui existe um servo do Deus Altíssimo. Tome posse, meu irmão, minha irmã, você que está participando deste culto, tome posse que você é importante para Deus. Foi Jesus Cristo que nos redimiu diante do Pai. Cada um de nós é importante para Deus. Você é importante para Deus. Clame a Deus, dá glória a Deus, glorifique o Seu nome acima de todas as coisas, porque Deus é maravilhoso e Ele continua operando Suas maravilhas sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta caminhada. Oh Deus, queremos já neste momento Te agradecer. Recebe agora os nossos louvores, a nossa adoração. Abrimos, Senhor, nosso coração e nossa mente para louvarmos a Ti, Senhor. Glória, glória a Deus. Irmãos, vamos louvar ao nosso Deus, em nome de Jesus, glorificando o Teu nome. Amém. Teu povo
aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro. És santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, ao Autor da minha fé.
amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. e Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. enfim, Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto de adoração a Deus, vamos fazer a leitura do texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17, que tem na minha Bíblia como título Condenado o culto hipócrita. Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 17. Diz a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidades associadas ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto
tem como título aqui na minha Bíblia, Condenado Culto Hipócrita. Vejam que dos versículos 1 ao versículo 9, a primeira parte que nós não lemos, fala de uma nação pecaminosa. Deus fala do pecado de Israel e de ter abandonado o caminho escolhido por ele. Vejam que Deus está chamando a atenção de que o povo havia abandonado os seus caminhos e havia procurado caminhos próprios, caminhos de iniquidade, de perversão, caminhos do mal, caminhos do inimigo. E Deus aqui então chama a atenção daquele povo. Agora, na interpretação, Deus condena o culto hipócrita. Deus está falando que eles, além de estarem com as suas mãos contaminadas, de estarem afastados dos caminhos do Senhor, quando chega na hora do templo, estão todos lá se colocando diante de Deus. E Deus está dizendo que não aceita este tipo de culto hipócrita que Deus chama aqui. No versículo 10 e 12, Deus fala da falsidade religiosa, daqueles que procuram a Deus da boca para fora, aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Deus, o próprio Deus, está chamando a atenção através do profeta Isaías, que aquele povo tinha que se consertar. Nos versículos 13 e 14, Deus fala da falsidade religiosa. Deus fala da indiferença religiosa, do seu aborrecimento e cansaço com as falsidades do homem. Pensam que Deus não sabe, Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, onipresente. Deus sabe que aqueles homens e mulheres viviam num mundo pecaminoso, mas quando chegava a hora do templo, iam todos lá, como a gente diz nas linguagens de hoje, como santinhos na presença de Deus. E Deus então chama Isaías para chamar a atenção daquele povo, que na verdade havia uma indiferença religiosa, e Deus estava cansado e aborrecido com tanta falsidade daqueles homens. No versículo 15, Deus fecha os olhos e os ouvidos a orações daquele povo. Deus chama a atenção daquele povo que, para viver neste sentido, nesta moralidade, nesta condição, ele não iria ouvir o clamor e as orações daquele lugar. Olha o que ele diz, eu vou ler o texto. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, não há engano. Aquele povo pensava que podia enganar o Senhor, mas não pode enganar o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. E o próprio Deus está aqui falando para eles: não ouço as vossas orações, eu fecho os meus ouvidos enquanto vocês não se consertarem, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de pecado, de abominação a Deus, estão cheias de procura e de trabalhos contra o povo e contra as ordenanças e os mandamentos do Senhor. E no versículo 16, Deus vai e convoca Israel a purificar-se diante dos seus olhos e cessar de fazer o mal. Isto, irmãos, é importante. Este é o verdadeiro culto. Deus fala no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Não podemos ter vida dupla, não podemos estar indecisos, como diz na linguagem de hoje, não podemos estar em cima do muro. Somente aqueles que estão do lado do Senhor encontrarão a vida eterna. Quem está em cima do muro
e do lado do inimigo terão o mesmo caminho. E Deus está dizendo aqui exatamente isso. Convoca aquele povo a se purificar, a pedir perdão pelos seus pecados, a consertar as suas vidas diante de Deus. E aí sim, a louvarem ao Senhor, ao verdadeiro culto de adoração, de coração limpo, lavados, purificados, mais alvos que a neve na presença de Deus Altíssimo. E ele termina esse texto no versículo de número 17, em que ele diz: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Deus está conclamando aquele povo, em primeiro lugar, a se arrepender, depois a aprender a fazer o bem, depois a atender a justiça, repreender o opressor e defender o direito dos necessitados, naquela época representada pelos órfãos e viúvas. Olha, irmãos, o que Deus chama o povo exatamente a essas condições: a arrepender-se, a aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor e a defender o direito dos necessitados. Estas mesmas condições são as que Deus chama nos dias de hoje a cada um de nós. Deus está nos chamando para nos arrependermos dos nossos pecados, para voltarmos a fazer o bem sem olhar a quem, para atender a justiça, para repreender o opressor e a defender os direitos dos necessitados. Esta é o verdadeiro chamamento do cristão que Deus está colocando sobre nós em cada momento. Todos estão sendo convidados para a graça, todos estão sendo convidados para estar diante de Deus. E agora, irmãos, eu gostaria de ler os versículos 18 a 20, que é o convite da graça de Deus. É Deus, através de Isaías, colocando diante daquele povo este chamamento e concluindo por este chamamento ao arrependimento. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Irmãos, essa é a promessa de Deus para voltarmos aos seus caminhos, para recebermos a sua graça, para arrazoarmos o que temos feito e para nos purificarmos e seremos mais alvos que a neve. E eu vou ler de novo o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Brancos, irmãos, é o que Deus fala. No versículo 19, ele continua: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele está falando aqui que as bênçãos do Senhor estarão sobre cada um de nós, se quisermos e se ouvirmos a palavra de Deus. Aí sim comeremos o melhor desta terra. E no versículo 20 que ele encerra, ele diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí ele fala do castigo. No 19 ele fala das bênçãos. No 20 ele fala do castigo. Ele diz: se nós recusarmos e formos rebeldes,
seremos devorados à espada, porque foi a boca do Senhor que o disse. Irmãos, que esta palavra possa ser novamente lida no seu contexto, na sua casa, no seu lar, no momento da sua oração, porque este é o convite de Deus para a graça. Ele está dizendo que se nós buscarmos os seus mandamentos, se nós nos arrazoarmos, se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, se nós mudarmos a vida, Deus tem a graça para cada um de nós. E ele diz que se não fizermos assim, seremos devorados, destruídos. É Deus que está falando a cada um de nós. Este é o momento, irmãos, de colocarmos nossas vidas mais uma vez diante de Deus. Este é o momento de orarmos, de clamarmos a Deus, para recebermos dele o perdão dos nossos pecados e o convite da graça, e recebemos dele toda a purificação e as bênçãos que ele tem para nós. Ó Deus, lava-nos e purifica-nos, e seremos mais alvos que a neve. Vamos orar ao nosso Deus, vamos apresentar nossas vidas mais uma vez diante deste Deus poderoso, prestando muita atenção aos mandamentos do Senhor. Não tem nada de impossível, nenhuma dificuldade, mas somente depende de cada um de nós nos arrependermos dos nossos pecados, colocarmos nossa vida diante deste Deus Todo-Poderoso e clamar: ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, purifica-nos, lava-nos, Senhor, e seremos mais alvos que a neve. Ó Deus, purifica cada um de nós na Tua presença. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas transgressões, nossas murmurações, Senhor. Não permita que as coisas que temos visto, que muitas vezes agradam aos nossos olhos, mas não agradam a Ti, Senhor, possam penetrar e encher nossa mente e nossos corações. Mas queremos tão somente, Senhor, para tomarmos posse daquilo que Tu tens para cada um de nós, da Tua graça, Senhor, da Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, Senhor, na certeza, Senhor, de que as Tuas bênçãos já estão determinadas sobre nós. E como diz aqui o livro do profeta Isaías, e comereis o melhor desta terra, são as bênçãos que Deus tem determinado para cada um de nós. Não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos cada dia mais estar diante deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus abençoador. Ó Deus, perdoa nossos pecados e recebe-nos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Deus, purifica-nos, como diz a Tua palavra, e seremos mais alvos que a neve, Senhor, como a lã, Senhor, branca, purificada, Senhor. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti cada familiar, Senhor, e clamar a Ti, Senhor. Visita, Senhor, nossos familiares, que seja a Tua destra poderosa sobre eles, que eles possam reconhecer e voltar dos seus maus caminhos, porque Tu és o único caminho, Senhor. Ó Deus, é no nome poderoso de Jesus, Senhor,
que nós declaramos que nós queremos, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre nós. Nós repreendemos toda obra do inimigo, nós repreendemos toda inveja, todo olho grande, tudo aquilo que este mundo tem lançado contra as nossas vidas e que só trazem destruição, Pai. Pai, visita agora cada vida que está aqui presente, cada pessoa que está participando deste culto, Senhor. E vai queimando, queimando, Senhor, tudo que não te agrada, Senhor. Manda fogo do céu, Senhor, e queima tudo que não te agrada, Senhor. Purifica, Senhor, purifica cada vida participando deste culto, onde quer que esteja, Senhor. Purifica-nos, Senhor, e encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Dá-nos a plenitude do Teu Espírito Santo, para que possamos caminhar nesta vida, Senhor, abençoados, cheios da Tua paz, da Tua alegria, porque esta é a Tua vontade para cada um de nós, Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos, Senhor. É no nome de Jesus que nós, Senhor, apresentamos cada vida aqui neste momento, neste culto de adoração. Oh, Senhor, penetra no mais profundo de nossas vidas. Libera, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, Senhor, o Teu perdão, a Tua consagração sobre as nossas vidas. E queremos neste momento, Senhor, profetizar e decretar cura de enfermidades, onde quer que você esteja, qualquer que seja o espírito de enfermidade que está alojado no seu organismo, da pessoa pela qual você está intercedendo, decreta agora, profetiza e determina a cura destas vidas. Deus, nós profetizamos que haja cura, Senhor, sobre estas vidas. É no nome de Jesus, Senhor. Não é no nosso nome, não é na nossa palavra, nem em nossas mãos, Senhor, mas é no poder da Tua palavra, é no poder do nome do Teu Filho Jesus. É no poder das Tuas mãos poderosas, Senhor, colocadas sobre cada um de nós. Unge-nos, Senhor. Unge-nos, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a casa dos Teus servos, Senhor. Visita cada casa aqui representada, Senhor. E multiplica, Senhor, o Teu poder, a Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, que jamais falte a Tua unção sobre cada vida, Senhor, participando deste culto. E onde colocarmos nossas mãos, Senhor, haja prosperidade, haja vida, vida em abundância, haja o mover do Teu Espírito, haja salvação e haja cura, pelo poder do nome de Jesus, Teu Filho amado. Pai, é no nome de Jesus que clamamos, Pai. Consagra-nos, Senhor, cada vida participando deste culto. Consagra a Tua presença. Limpa nossa mente, nossos olhos, nosso coração, Senhor. Queremos tão somente louvar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, penetra no mais profundo de nossas vidas e purifica-nos, Senhor. Ó Senhor, é no nome de Jesus que nós agradecemos, Senhor, na certeza de que somos mais que vencedores, na certeza da nossa vitória, na certeza, Senhor, de que o Teu livramento está sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares,
sobre os nossos irmãos, sobre as vidas pelas quais temos intercedido, Pai. Pai, esta obra é tua, somos ovelhas, Senhor, do teu rebanho, tu és o nosso pastor, tu és um bom pastor que caminha conosco pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, temos a certeza da nossa vitória, temos a certeza de que tu já determinaste as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Agora, Pai, ó Senhor, que as tuas bênçãos, que está no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, a bênção sacerdotal que o Senhor disse a Moisés, para falar a Arão e os teus filhos, para impor sobre as nossas vidas, Senhor. Esteja a tua bênção sobre cada um de nós. Levante a mão e receba a bênção e repita comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Glorifique o nome do Senhor, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, agora e para sempre. E nós glorificamos o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. Pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus irá ouvir Nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. pois Deus está presente, pronto para salvar,